A mensagem de Judas é clara e urgente: precisamos batalhar pela fé. O Evangelho é precioso demais para ser negociado. O Senhor nos chama a permanecer firmes, mesmo em meio à apostasia e às pressões do mundo. E a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa batalha. Cristo nos sustenta, nos fortalece e nos guarda até o dia da sua vinda. Quero agradecer a você que ouviu essa mensagem até o fim. Que o Espírito Santo tenha falado profundamente ao seu coração e despertado em você o desejo de viver uma fé firme, santa e inabalável. Se esta mensagem edificou a sua vida, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal Querigma Bíblico para receber mais mensagens que edificam a sua fé. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos alerta, nos exorta e nos consola. Dá-nos forças para batalharmos pela fé verdadeira. Ajuda-nos a não cedermos às falsas doutrinas e ao pecado que tenta nos afastar de ti. Guarda-nos do teu amor, fortalece a nossa fé e faz-nos instrumentos de misericórdia para resgatar os que estão fracos. A ti seja toda a glória, majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Em cada Amém. rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma eu vou proclamar, com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é voz do Senhor. Não calarei mesmo em dor ou prisão, como Paulo e Pedro em oração. Se for preciso até o fim, viverei esse chamado em mim. Querigma eu vou proclamar, com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é voz do Senhor. Querigma é o som do céu, ecoando em meu viver fiel. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da nossa comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 1, versículo 3. Meus irmãos e irmãs em Cristo, a carta de Judas é curta, porém extremamente profunda e urgente. Judas, irmão de Tiago, escreve com um coração ardente, chamando os crentes a permanecerem firmes em um tempo em que falsos mestres se infiltravam na igreja, distorcendo a verdade do Evangelho e desviando muitos. O versículo que lemos acima nos mostra o propósito da carta: exortar os filhos de Deus a batalharem pela fé. Isso nos lembra que a vida cristã não é passiva, ela exige vigilância, coragem e perseverança. Judas nos alerta sobre o perigo da apostasia, o abandono da verdadeira fé, e nos aponta para a necessidade de permanecer firmes na graça de Cristo. O tema da mensagem de hoje é: batalhando pela fé em tempos de apostasia. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. A urgência da batalha espiritual, versículos 3 e 4. Versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas diz que alguns homens ímpios se infiltraram, transformando a graça de Deus em libertinagem e negando a soberania de Jesus Cristo. Isso mostra que o problema não era externo apenas, mas interno.
A apostasia não acontece de uma vez, mas começa com pequenas concessões. Hoje vivemos tempos semelhantes, a quem pregue um evangelho distorcido, que agrada mais aos homens do que a Deus, um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem santidade. Judas nos chama a não ficarmos indiferentes, mas a lutar pela fé, que é única, imutável e preciosa. 2. O exemplo dos que caíram, versículos 5 a 7. Versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas recorda 3 exemplos. Israel, que foi liberto do Egito, mas pereceu no deserto por incredulidade. Os anjos que não guardaram seu estado original e foram condenados. Sodoma e Gomorra, que viveram em imoralidade e sofreram juízo. Esses exemplos são advertências de que Deus é justo e não deixará a apostasia impune. A graça não é licença para pecar, mas poder para vencer o pecado. 3. As marcas dos falsos mestres, versículos 8 a 16. Versículo 8. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e difamam as dignidades. Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Versículo 11. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas descreve os falsos mestres como arrogantes, rebeldes e sem temor de Deus. Eles se alimentam de si mesmos, como nuvens sem água, árvores sem frutos, estrelas errantes. A vida deles não produz nada para a eternidade. Isso nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em frutos de justiça. Um cristão verdadeiro não vive apenas de palavras, mas de transformação visível pela graça de Deus. 4. A perseverança dos santos, versículos 17 a 25. Versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Versículo 19. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Versículo 22. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Versículo 23. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo,
odiando até a túnica manchada da carne. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Versículo 25. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora, e para todo sempre. Amém. Apesar das advertências, Judas encerra sua carta com palavras de esperança. Ele lembra das palavras dos apóstolos que já haviam anunciado que viriam escarnecedores. Mas também ensina os crentes a permanecerem firmes. Edificando a fé precisa ser alimentada na palavra de Deus. Orando no Espírito Santo, a vida de oração é essencial para se manter firme. Guardando-se no amor de Deus, permanecer no amor do Pai é a nossa segurança. Tendo misericórdia dos que duvidam, o cristão não deve apenas se proteger, mas também resgatar os vacilantes. E Judas termina com uma doxologia maravilhosa, versículos 24 e 25, exaltando aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Vigiar a fé. Não aceite qualquer mensagem como se fosse evangelho. Analise tudo à luz da palavra. 2. Viver a santidade. A graça não é desculpa para o pecado, mas força para vencê-lo. 3. Alimentar-se espiritualmente. Leia a Bíblia, ore diariamente e tenha comunhão com outros irmãos. 4. Exercer misericórdia. Ajude os que estão fracos na fé, não com julgamento, mas com amor e verdade. 5. Confiar na preservação de Deus. Ele é poderoso para nos guardar até o fim. A mensagem de Judas é clara e urgente. Precisamos batalhar pela fé. O Evangelho é precioso demais para ser negociado. O Senhor nos chama a permanecer firmes, mesmo em meio à apostasia e às pressões do mundo. E a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa batalha. Cristo nos sustenta, nos fortalece e nos guarda até o dia da sua vinda. Quero agradecer a você que ouviu essa mensagem até o fim. Que o Espírito Santo tenha falado profundamente ao seu coração e despertado em você o desejo de viver uma fé firme, santa e inabalável. Se esta mensagem edificou a sua vida, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal Querigma Bíblico para receber mais mensagens que edificam a sua fé. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos alerta, nos exorta e nos consola. Dá-nos forças para batalharmos pela fé verdadeira, ajuda-nos a não cedermos às falsas doutrinas e ao pecado que tenta nos afastar de ti. Guarda-nos no teu amor, fortalece a nossa fé e faz-nos instrumentos de misericórdia para resgatar os que estão fracos. A ti seja toda a glória, majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.